Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que vai além dos limites, assim, materiais, de tudo que transcende, interessa esse canal. Tá chegando agora, é novato no pedaço, dá clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente aí e não perder nossos vídeos. Bom, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui entrando numa semana muito especial, né? A semana do dia 3 de outubro é a semana de Kardec. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Kardec foi um expoente, né, ímpar no espiritualismo e no espiritismo principalmente, porque o espiritismo é a doutrina kardecista. Na verdade, as pessoas dizem por aí, né, quando são da Umbanda, né, eu sou um bandista, por exemplo, quando são da Umbanda, ou às vezes até mesmo do Candomblé, dizem, eu sou, qual a sua religião? Eu sou espírita. Só que, na verdade, o termo espiritismo, ele foi, vamos dizer assim, ele foi patenteado por Kardec, ou seja, para descrever espírita é aquele que segue o espiritismo. E o espiritismo foi patenteado, né, foi registrado como uma religião instituída, né, por Kardec. Na verdade, tem um tríplice aspecto aí. O espiritismo, ele é ao mesmo tempo religião, ele é ao mesmo tempo filosofia, ele é ao mesmo tempo ciência. Ele abarca os três elementos aí. Porque Kardec, na verdade, era um cientista. Ele era alguém que estudava muito, né? O nome dele verdadeiro não era Kardec. Ele usou Kardec, é um pseudônimo. É um nome, quer dizer, não deixa de ser um nome verdadeiro, mas é um nome verdadeiro dele de outra encarnação. Na vida atual dele, quando ele, vamos dizer, colocou o livro dos espíritos, codificou o livro dos espíritos, o nome dele era Professor Rivail. O professor Rivail tinha vários livros, artigos científicos publicados e tudo mais, e ele não queria misturar as estações aí. Então ele adotou o pseudônimo Allan Kardec, que foi um nome que ele teve uma vida que ele foi druida. Então, qual a importância disso tudo, né? Por que as pessoas são da Umbanda, por que as pessoas são do Candomblé, por que as pessoas até que são da Quimbanda dizem que são espíritas? Porque pensam o seguinte, é uma religião que lida com os espíritos, então sou espírita, só que não é bem assim. Como eu disse, o termo espírita foi cadastrado, patenteado, licenciado para Kardec, como os adeptos do espiritismo. Portanto, é um erro técnico dizer que é espírita, sendo um bandista, sendo candomblessista. Nós somos espiritualistas, que é diferente de ser espírita. Espírita é aquele que segue o espiritismo. Espiritualista é aquele que crê em algo fora da matéria. E aí depende, né? Os evangélicos são o quê? Espiritualistas também, porque eles creem em alguma coisa fora da matéria. Então, assim, a nomenclatura, somos umbandistas. Umbandistas, graças a Deus. Anarquistas, graças a Deus. Tipo isso. Então, essa semana é uma semana muito especial, essa semana de Kardec. E lá no terreiro que eu tô à frente, eu falei, irmão, na Júnior, eu tô à frente, tá tendo um bandista Fé, Esperança e Caridade, Tufec. No Tufec, normalmente, a gente, durante a semana toda, a gente tem um ciclo de palestras, dia a dia, para homenagear Kardec. No caso, como tá tendo a pandemia e tudo mais, vão ter vídeos todos os dias, videozinhos aí para o pessoal poder assistir, né, muito importantes. E cada dia eu vou falar sobre uma obra diferente de Kardec. Bom, qual a importância dele? Lembra que eu tive o cuidado de falar codificou e não falei escreveu. Por quê? Codificar é diferente de escrever. Escrever seria ele escrever. Codificar é trazer o código, é trazer algo que já está pronto para a linguagem, no caso a língua francesa. Inclusive aqui, ó, tô com uma edição do Livro dos Espíritos em francês e português, né? Oh, chique, né? Francês n'est pas facile. Francês não é fácil. Então, mas não falo francês, não. Não vão achar que eu falo, meu francês é uma porcaria. Mas, enfim, é uma edição clássica que teve, comemoração ao aniversário do Livro dos Espíritos também. E aí, eu quis comprar, achei tão bonitinho, eu resolvi comprar. Então, o que acontece? Esse livro é muito importante, porque, como eu falei, ele codificou. Como assim? Vamos entender do início. Kardec era alguém que não acreditava muito nessas coisas. Não. Ele, inclusive, chegou a dizer que somente uma pessoa, um débil mental, uma pessoa que não tivesse... tem um livro do Marcel Sotomayor, né? Kardec, que vale muito a pena. Tem um K grandão assim na capa. Vale a pena ler, quem não leu. E lá ele fala que Kardec, no início, ele duvidava, dizia que só uma pessoa que tivesse um atraso mental muito grande para acreditar nessas coisas de espírito. Oh, como a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que não se propõe a ter a experiência, né? Que não se propõe a ir até lá e ver o que acontece e sentir o que acontece no âmbito desse contato com a mediunidade, contato com o plano espiritual,
as pessoas meio que têm um pré-julgamento, uma ideia, isso é coisa de ignorante, mas quando as pessoas se permitem passar pela experiência, acontecem coisas ali que levam a gente a questionar, pô, isso aí não é possível, muita coincidência, né? E a própria doutrina diz que a coincidência não existe, né? Então, mas voltando para cá, Kardec era alguém que não acreditava em nada disso. E na França, na época, não tinha televisão, as pessoas estavam tendo vamos dizer assim, um hobby, que era se reunir para falar com as mesas girantes. O que era isso? O pessoal se reunia, colocava a mão na mesa, e um efeito físico acontecia. A mesa, ela levantava e ela batia sozinha no chão, né? E ela, conforme ela subia e batia, às vezes as pessoas iam formando letras e as pessoas iam anotando uma batida A, duas batidas B. A pessoa ia anotando as respostas. Enfim, começou a ter uma chuva de fenômenos de efeitos físicos na França. E Kardec, curioso, um dia resolveu participar de uma dessas reuniões, mas com o pé atrás. Quando ele observou aquele fenômeno todo, ele chegou à conclusão que deveria ser um magnetismo humano, que o próprio magnetismo das pessoas ali presentes que estavam fazendo com que a mesa subisse e descesse, e não uma força espiritual externa. Só que ele começou a observar que as respostas que a mesa estava dando eram respostas com nível intelectual muito além daquele das pessoas ali presentes. Então ele começou a achar que, pô, tem alguma coisa acontecendo aí. E ele começou a ir em vários lugares diferentes, onde estão tendo essas reuniões, e fazer perguntas. E essas perguntas tinham respostas que eram extremamente inteligentes. E ele começou a compilar, codificar. Ele começou a anotar essas respostas. E ele via que as respostas, embora estivessem de médios diferentes, lugares diferentes, as respostas meio que batiam. E aí começou o aspecto filosófico da coisa, né? Ele começou a amarrar elementos, porque o que acontece? Determinadas religiões, elas chegam a um determinado ponto que dizem assim, isso é assim porque Deus quer. É assim, é porque é. Não, Kardec, ele era alguém científico, ele não aceitava respostas vazias, respostas... Então, ele questionou sobre tudo, tudo. Inclusive, o início do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus, né? Né? Você para e pensa. Poderia responder, Deus é Deus. Não. Causa primária de todas as coisas. E aí vai dando desdobramento até você chegar... A gente não consegue ter um nível de compreensão capaz de captar a essência do que é Deus, mas conseguimos elaborar um raciocínio para entender Deus. E é diferente de você só crer pela fé. A proposta de Kardec é a fé raciocinada. O que quer dizer isso? Significa uma fé que você não tem que aceitar nada porque é. É uma fé que tem que ter base, porque aquela fé que ela tá ali, tem um alicerce na ciência, ela pode enfrentar a razão frente a frente nas mais diversas épocas da humanidade. Isso é uma citação kardeciana, de Kardec mesmo. E, inclusive, Kardec também coloca que se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado e a ciência comprovou que não está nada correto, que nós que seguimos e acreditamos no legado dele, que nós abandonemos tudo e sigamos a ciência. Olha, é muita coragem, né? Tipo, se tem alguma coisa que foi dita porque criou-se até um medo, porque se a gente parar para pensar, já aconteceu várias vezes, né? A religião falava que a Terra era o centro do universo, que a Terra era quadrada e outras coisas mais. Depois, conforme a ciência foi evoluindo, foi vendo que não era nada daquilo. Então, Kardec coloca o seguinte, a fé, ela tem que ter alicerce, ela tem que ter base na ciência. Meio que ele propôs uma junção novamente, né? Então aí entra o aspecto científico. Então, como eu falei no início, o espiritismo ele abarca três: ciência, religião, filosofia. O que ele tem de diferente, então, das outras religiões? A diferença das outras religiões é que a religião dos espíritos ela foi passada, ela foi recebida diretamente dos espíritos, daqueles que estão do lado de lá, e contaram. Então, aquele pessoal fala, ninguém nunca voltou para contar. Voltou sim, um monte de gente. E volta sempre para contar. Então, no Livro dos Espíritos, a gente vai ter um livro que vai ser de perguntas e respostas sobre tudo, para tudo existe uma resposta aqui, ó. As respostas filosóficas, as respostas que vão fazer a gente ter compreensão, nada é por acaso, por que uns nascem ricos, outros nascem pobres, e várias outras coisas, por que um nasce perfeito, outro nasce aleijado, e por que a vida desse jeito não é desse, e o que acontece após a morte, tudo Kardec perguntou e foi compilando. Tanto
verossímil, quer dizer, verdadeiro, que vem dos espíritos, que nem o nome dos médios ele quis citar, o nome dos médios pelos quais as respostas foram passadas através de efeito físico, eu falei, né, da mesa batendo, alguns através da psicografia e tudo mais, mas de modo algum você encontra o nome dos médios, inclusive deu até uma confusão com ele por causa disso, né, porque alguns médios queriam os créditos, mas não pertenciam aos médios, pertenciam à espiritualidade, então nem tem nome de médium nenhum aqui. Ele compilou, ele fez um trabalho científico de verificação, de comparação, e foi colocando aqui de acordo com o que ele passava a régua no final. Bom, enfim, o Livro dos Espíritos é uma leitura obrigatória e é um estudo que a gente sempre faz no TUFEC, né? A gente vai fazendo e cada pergunta tem a resposta, a gente vai dando desdobramento nela. Nas nossas reuniões de estudo, normalmente, às vezes até a pessoa até brinca, nossa, não saímos de uma pergunta. Porque tem a pergunta, eu leio a resposta e de repente os espíritos começam a me intuir e eu começo a falar e daqui a pouco eu tô tocando na vida de um, tocando na vida do outro. Já teve gente até falando assim, o Júnior pesquisa a minha vida antes de vir. Antes de vir pra cá, mas não é nada disso. É a própria espiritualidade que vai intuindo. Ou seja, aqui a gente tem uma base sólida para nossa fé. Então, assim, alguém pode falar, mas Júnior, isso não é Umbanda. Lembrando que os trabalhadores da Umbanda, os guias espirituais, são espíritos. Lembrando que isso daqui foi dito pelos espíritos. Ou seja, o que está escrito aqui é muito além de uma religião. É a essência pura da espiritualidade. O que os espíritos disseram, um modo que os espíritos disseram, como funciona todo o mecanismo da vida e da vida após a morte. Então, isso é uma cartilha, se você parar para pensar. Não podemos dizer que o espiritismo é a religião do futuro. Claro que não. Não é o espiritismo que vai ser religião, que vai predominar, sobretudo. Mas podemos dizer que o espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, que dentro das religiões, aos poucos, a ideia espírita vai sendo agregada devagar. Os ideais, as coisas que a espiritualidade diz que são, né, que existem no plano espiritual, vão devagarzinho sendo introduzidos. Tanto é assim que a Igreja Católica hoje já está tendo fenômenos de manifestações espíritas. Não, vou mudar, porque eu falei errado. Manifestações espiritualistas, dizer Espírito Santo, com todo respeito, né? Os evangélicos também têm, né? E assim, uma vez um amigo meu até perguntou, qual a sua explicação para isso? Meu amigo é evangélico. Me perguntou assim, qual a sua explicação para isso? Olha aí, ó. Aí mostrou um vídeo, né? Da pessoa incorporando no terreiro e da pessoa recebendo o Espírito Santo, fazendo o mesmo movimento, com a mão pra gente em Yansan, né? Com a mão. Eu virei e falei assim, olha, das duas, uma. Ou os guias da Umbanda estão incorporando na igreja católica, ou o Espírito Santo está manifestando nos terreiros. E, na verdade, se a gente pensar que os orixás são características de Deus, são seres que são qualidades de Deus, não deixa de ser uma coisa. Tudo é um, né? Tudo é uno. Todas as religiões, todas as vertentes, elas vão convergir para o mesmo ponto. O importante é a gente se instruir. E aqui tem uma boa base para a gente se instruir, para a gente não ficar naquela de é assim porque o pastor falou, é assim porque o pai de santo falou. Então, assim, Jesus coloca, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais estudo a pessoa tem, menos possibilidade de ser manipulado a pessoa. Com certeza, quanto maior o cabedal de conhecimento, mais difícil é manipular, mais difícil é enrolar a pessoa. Por isso que eu recomendo firmemente aos meus filhos de santo que estudem, bota eles para estudar, bota eles para ouvir vídeo, bota mesmo. Obrigo. Por quê? Porque eu não quero que hoje ou amanhã eles caiam por aí nas mãos, né? Deus sabe lá de quem, que vai dizer para ele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque assim acabou. E às vezes mexe com dinheiro, e às vezes mexe com coisa e, sabe, se a pessoa não tem a base, não tem o fundamento, então é muito importante estudar. O espiritismo, para mim, é básico, né? E até porque médium sem estudo é porta escancarada para obsessão, se ele não sabe direito, né? Mas isso é o meu caminho, né? O caminho do TUFEC. Não estou dizendo que esse é o caminho que todo mundo deva seguir. Cada um segue o caminho onde se sente bem, onde se sente íntegro, aonde consegue encontrar a si mesmo. Porque uma vez eu perguntei a um amigo espiritual, por que tem várias religiões? Não seria melhor ter uma religião só? Todo mundo ter uma religião só? Podia ser o espiritismo, né? De repente, né? Todo mundo é religião. Eu falo isso porque eu gosto daqui, né? Mas o evangélico fala por isso é todo mundo evangélico. Por que tem várias religiões? E aí o amigo espiritual me respondeu o seguinte, olha só. Porque, na verdade, os homens são diferentes. O caminho que os homens estão buscando para chegar a Deus é dentro deles mesmos. Então, como os homens são diferentes, precisa ter caminhos diferentes para que eles encontrem
o seu próprio coração, porque é dentro deles que Deus está. Então, por isso que alguns precisam de uma postura mais rígida, outros precisam, cada um está aonde precisa. E o principal, a melhor religião para você, já falei isso aqui em outro vídeo, vou repetir, a melhor religião para você vai ser aquela que te transforma em uma pessoa melhor, isso independente de qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, hoje foi sobre o Livro dos Espíritos, amanhã a gente volta com o Livro dos Médiuns. Beijo e até lá, tchau!